Então vamos iniciar com a página de abertura do Evangelho Todo Dia. É do Livro da Esperança, capítulo 38, da editora Comunhão Espírita Cristã. Credores no lar. Honrai vosso pai e vossa mãe. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 19. No devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Entretanto, para que compreendas certos antagonismos que te afligem no lar, certas ideias contrárias, situações contrárias, é preciso saibas que entre os filhos companheiros que te apoiam a alma, surgem os filhos credores, alcançando-te a vida por instrutores de feição diferente. Subtraindo-te aos choques de caráter negativo no reencontro, preceitua a eterna bondade da justiça divina que a reencarnação funcione, reconduzindo-os à tua presença, através do berço. É por isso que, a princípio, não ombreiam contigo em casa, como de igual para igual, porquanto reaparecem humildes e pequeninos. Chegam frágeis e emudecidos, para que lhes ensines a palavra de apaziguamento e brandura. Não te rogam a liquidação de débitos na intimidade do gabinete, e sim procuram-te no colo para nova fase de entendimento. Respiram-te o hálito e escoram-se em tuas mãos, instalando-se em teus passos para a transfiguração do próprio destino. Embora desarmados, controlam-te os sentimentos. Não obstante, apesar de dependerem de ti, alteram-te as decisões com simples olhar. De doce inspiradores do carinho, passam com o tempo a condição de examinadores constantes de tua estrada. Governam-te impulsos, fiscalizam-te os gestos, observam-te as companhias e exigem-te as horas. Reaprendem na escola do mundo com o teu amparo. Todavia, à medida que se desenvolvem no conhecimento superior, transformam-se em inspetores intransigentes do teu grau de instrução. Muitas vezes choras e sofres, tentando adivinhar-lhes os pensamentos para que te perceba os testemunhos de amor. Cala os próprios sonhos para que os sonhos deles se realizem. Apagas-te, pouco a pouco, para que fuljam em teu lugar. Recebes todas as dores que te impõem a alma com sorriso nos lábios, conquanto te amarfanhem o coração. E nunca possuis o bastante para brilhantar-lhes a existência, de vez que tudo lhes dás de ti mesmo, sem faturas de serviço e sem notas de pagamento. Quando te vejas diante de filhos crescidos, lúcidos, erguidos à condição de dolorosos problemas do espírito, recorda que são eles credores do passado, a te pedirem o resgate de velhas contas. Busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isso te custe todos os sacrifícios, porque no justo instante em que a consciência te afirme tudo haveres efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho, dignidade e alegria, terás conquistado em silêncio o luminoso certificado de tua própria libertação. Então, a página de abertura, ela nos fornece como dilatar melhor o pensamento que Jesus exerceu com honrai o vosso pai e vossa mãe. A palavra honra
ela é muito flexível em diversos idiomas. Quanto mais pobre é o idioma, mais uma mesma palavra é usada para diversas significações. Então, honra aqui, tem muito mais um caráter de reconhecimento, de ligação. Existe ali uma ligação, um reconhecimento profundo. Não é uma questão simplesmente de honra pessoal ou individual. Honrar o pai, honrar a mãe, não se refere simplesmente ao aspecto mais simplista que é atribuído na língua portuguesa. Aqui está falando de algo mais complexo, de algo mais profundo, que demanda muito mais apreço e reconhecimento, porque ele está ligado a um processo de constrangimento. Em que sentido que eu estou falando isso? Todos nós não temos como chegar aqui nessa escola se não for pelo processo de fecundação, crescimento do feto, uma mãe abrigando, consolidando e construindo, desenvolvendo o corpo físico dentro do corpo físico de outra pessoa, para então estarmos aonde? Estarmos em uma condição ainda extremamente precária, fora do corpo físico da mãe, para o processo de crescimento. Vamos aprender de novo a falar, aprender de novo o idioma. Estaremos totalmente desconectados do nosso passado. Vamos estar nem sequer com a encarnação completa. A encarnação só se completa quando passamos dos 7 anos de idade. Ou seja, nem o processo de estar reencarnado ele está completo ainda. Então o desenvolvimento da criança é algo totalmente impressionante. Se apaga todo o resquício do passado e ali está chegando uma nova experiência, uma nova possibilidade. E cabe ao pai e à mãe lidar com essas possibilidades. Então, honrar o vosso pai e vossa mãe, ele está mais ligado a todo o processo, a todo afinco de amor que todos nós somos constrangidos a executar. Todos, sem exceção, que são pais e mães, passa por um processo de constrangimento. Você não tem opção. É um constrangimento moral que você sofre ao estar cuidando de uma criança. O choro de um bebê, para quem está acostumado com choro, cuidou de uma criança pequena durante muitos meses, o choro de uma criança distante, mesmo você não estando mais cuidando de criança pequena, aquele choro te perturba, te causa um eco dentro da sua alma que você tem que auxiliar aquele bebezinho. Então o processo é profundo. Só que as almas que estão reencarnando não necessariamente estão ombreando, ou seja, estarão ombro a ombro comprometidas com as nossas formas de pensar, de agir. Então eles vão estar, por vezes, contrários a todos nós. E essa contrariedade é totalmente natural. Totalmente natural. Por quê? Porque são espíritos, por vezes, que nós maltratamos, nós desprezamos, nós criamos constrangimentos negativos, por vezes de forma consciente, por vezes de formas inconscientes, ou seja, uma leviandade proposital ou uma leviandade que foi reflexo, que foi consequência de uma leviandade ainda maior. Então, esses processos, quando a gente observa fora do corpo físico, antes de reencarnarmos, que desequilibramos o mundo interior de alguém, que alteramos o processo de evolução daquele ser, quando nós reconhecemos que nós somos o elemento de desagregação, nós queremos reestruturar o que nós desestruturamos. É totalmente natural. Claro, é uma autonomia moral. Você passa moralmente a falar, eu quero fazer o bem porque é o mais certo. Não porque alguém disse, não porque alguém escreveu numa tábua, faço bem, vivo bem. Não, eu vou fazer o bem porque é o melhor para todos, para mim e para todos. Então, quando a gente alcança esse nível de evolução, chega um momento em que honrar o vosso pai e vossa mãe ganha um significado diferente. Você passa a observar cada detalhe do processo de reencarnação e observa aquele constrangimento do ato de nascermos, do ato de estarmos aqui na Terra. Pessoas se sacrificaram para estarmos aqui hoje. No mínimo, devemos a vida ao pai e à mãe.
o que é muita coisa, a vida orgânica. Devemos a vida orgânica ao nosso pai, à nossa mãe. Então, ele vai listar aqui diversos aspectos de como que moralmente nós somos envolvidos em servir, em fazer o melhor para aqueles que são os nossos filhos. A tal ponto de passarem até mesmo a serem exigentes em relação à nossa conduta. Os filhos depois, por mais que seja toda uma execução de carinho, de amor, seja indicado carinho e amor no tratar e no agir, pouco a pouco eles passam aqui a tentar governar os impulsos dos pais, a fiscalizar os gestos, observam as companhias dos pais e exigem horas de convivência, de convivência realmente continuada. Poxa, você foi trabalhar, você foi isso, você foi aquilo, você está ocupado não sei aonde, mas eu quero estar contigo 1, 2 horas. Eu quero estar ao seu lado umas 2 horas. E reaprende na escola do mundo com o teu amparo. Então, até o processo de educação básica, todos nós sabemos que a educação, o chamado ensino tradicional das escolas, que não é educação, é ensino. Eles ensinam conceitos, ensinam assuntos. Educação é uma palavra mais ampla, que envolve igualmente a parte moral. Mas quando a gente está falando da parte de ensino, de estarmos recebendo o ensino das escolas, os pais participam ativamente. Precisam participar ativamente, principalmente no ensino fundamental. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª. Quando o jovem chega na fase de adolescente, esse estar do lado continuamente, de forma mais detalhada, não é tão mais demandante como no início. Então, aprender os princípios da matemática, aprender a complexidade que é o idioma da língua portuguesa, as primeiras palavras, estar com o hábito da leitura, ler a leitura à noite, lendo historinhas para as crianças, tudo isso faz parte do reaprender na escola do mundo, que ele está citando, né? E à medida que se desenvolve no conhecimento superior, transformam-se em inspetores intransigentes. Por que eles se transformam em inspetores intransigentes? Ora, do teu grau de instrução, você não pode mais errar uma vírgula, uma crase, você não pode mais errar nada. Se você fizer uma conta de cabeça, acerte, porque eles vão te cobrar que você acerte. Porque no fundo, o jovem, quando chega aqui na Terra, no sistema de vida que foi socialmente estabelecido, só existe cobrança. O jovem e a criança apenas sofrem cobrança continuamente. Eles sofrem cobrança com relação aos aspectos de ensino continuamente. Eles têm que ter essa capacidade, desenvolver essa habilidade, essa capacidade, porque ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, todos os que estão, seja no convívio da escola, seja no convívio em casa, estão demandando deles o quê? Ordens e guias específicos. Então, é até natural, ora, agora que eu ganhei uma certa maturidade, vou me transformar num inspetor intransigente. Ele acaba se transformando num inspetor intransigente. Do quê? Do teu grau de instrução. Passa a cobrar de você. Você não falou que isso é assim? Você não falou que isso é assim, que é assado? Você errou aqui uma crase, hein? Você escreveu isso aqui errado. Passa a cobrar tudo de você, inevitavelmente. Então, vamos ter situações em que vamos observar o sacrifício dos pais. Os pais apagam os próprios sonhos, apagam qualquer tipo de aspecto de vida pessoal e, por vezes, vive 100% em função das crianças, o que é totalmente natural e muito nobilitante. Só que, quando ele chega aqui no final, em que ele está falando especificamente qual é a função dos pais para estar lidando com esses espíritos, ele deixa bem claro, busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isso te custe todos os sacrifícios, porque no justo instante em que a consciência te afirme tudo haveres efetuado para enriquecê-lo de educação e trabalho, dignidade e alegria, terás conquistado em silêncio o luminoso certificado de tua própria libertação. Então, que constrangimento é esse que ocorre?
Diversas filosofias materialistas do mundo afirmam que o ato de ter filhos é um constrangimento social. E na doutrina espírita nós vamos estar em contato com esses tipos de texto, que é um constrangimento ainda mais complexo, é um constrangimento moral. São pessoas que desequilibramos, são pessoas que por vezes malbaratamos e que chegam ao nosso lar como filhos para a gente transformar, primeiro, a nossa identidade. Mas como assim eu vou transformar a minha identidade? É a identidade que ele tem de você. Ele acha que você é pessoa má, que você é pessoa perversa, que você não tem capacidade de amar ninguém, que você é intransigente. Aí você vai, abdica de diversos sonhos, de diversas possibilidades para servir aos filhos, para amá-los, para executar essa forma de auxiliar e sustentar com abnegação e ternura. Com abnegação e ternura. Então, à medida que você vai se sacrificando por esse espírito, você está treinando o amor ao próximo num nível que você, por enquanto, ou seja, todos nós, não temos ainda capacidade de treinar com a maioria que convive conosco no dia a dia. Então, os laços afetivos do lar é o chamado intensivão, é o treinamento. Temos que escalar o Everest em 3 dias. Não é tipo assim, vou planejar daqui a 3 meses. Não, a montanha está ali, temos que subir em 3 dias. Não vai ter muito tempo para aclimatação, não. É agora, papum, vamos lá. Um passinho de cada vez, mas é contínuo e continuado. Você vai ter que se sacrificar. Você vai se sacrificar. Você vai se expor. Você vai se doar. Cada um vai executar da maneira que está em condições de executar. Ah, puxa vida, tem um monte de mãe que é assim, né? Puxa vida, eu queria ter amado mais meus filhos, eu queria ter mais isso, eu queria ter mais... Porque à medida que a consciência, como ele fala aqui, ó, que a consciência vai despertando, à medida que essa consciência vai despertando, você vai se afirmando. Nossa, eu tive um caso em que Jesus colocou em meu contato, Deus planejou para estar em meu contato alguém em que eu tinha que me debruçar em máximo de capacidade de amor. E talvez eu não fiz o suficiente, a pessoa se arrepende. Totalmente natural se arrepender. Mas o mais importante é não se desequilibrar com isso. Você amou o que estava dentro das suas capacidades, dentro das suas condições daquela época, daquele período, naquele momento. Ah, mas o momento mudou. Mas às vezes você tem possibilidade com os netos. Possibilidades com outras pessoas que estão convivendo. Possibilidades ainda com quem estão próximos a ti. Agora, em se tratando de filhos, espíritos que estão reencarnando para estar em convivência conosco, é uma tarefa que nós assinamos e falamos, deixa comigo que essa eu mato no peito. Vou amar, vou servir, vou ser o máximo de abnegação, o máximo de ternura. Pode arrancar dedo, cair braço, cair pé, quebrar a unha, perder os cabelos da cabeça, não tem problema. Mas ele vai perceber o meu amor, vai perceber a minha ternura, a minha abnegação total. Ou seja, você vai se doar ao máximo, sem esperar nada em troca. Ah, mas honrar o vosso pai e vossa mãe é que o filho tem obrigações com o pai e com a mãe. Esse honrar é estar estabelecendo as leis divinas no ato de se relacionar com outra criação divina. Por isso que iniciamos conversando. Peraí, honrar é muito mal atribuído hoje em dia. Hoje em dia é honra no sentido de ofensa. Mas não é nesse sentido que está se tratando aqui. É de honrar todas as leis divinas, todas as nossas potencialidades que queremos executar. Qual é a natureza central de todo e qualquer animal? Preservação da espécie, preservação da vida. Qual é a natureza central do ser humano? Condição hominal que nós estamos. Fraternidade, amor, identidades com o divino. Estamos nessa busca, em exercícios diários com tudo que está à nossa volta. Em especial com os filhos, há um desdobramento mais complexo. Que complexidade é essa?
abnegação e ternura na forma de auxiliar e sustentar. Então, temos que auxiliar e sustentar a parte moral, a parte da boa vontade, a parte da coragem, a parte da determinação de querer se transformar, de se observar com problemas morais, com defeitos morais e falar, olha, cuidado, isso que você acabou de falar é uma característica de egoísmo. Isso que você acabou de fazer é uma característica de egoísmo. Não seria melhor dividir com todos essa situação? Então, mas vou ficar fiscalizando a pessoa para auxiliar ela o tempo todo. E eu? E eu não tem eu. É isso mesmo, não tem eu. O eu que você está executando é você se debruçar e amparar ao máximo o outro. Amparar ao máximo, com ternura. Com ternura. Há um estabelecimento aqui, claro, de ternura. Por quê? Esse vai ser um certificado luminoso. Em que sentido? Eu tenho condições de me apagar para servir na seara do Cristo, porque este alguém que está no meu lar, que veio como filho ou como filha, enfim, não importa, ou adotivo, também não importa, pode se adotar também. A questão é quando você assume essa responsabilidade, né, assumir a responsabilidade, seja por adoção ou por evolução biológica da criança, você está assumindo uma alma reencarnante, e que você está falando, eu vou me sacrificar para guiá-la, para ampará-la, para suportá-la em todas as suas necessidades, ainda mais nas suas necessidades morais. Então, o vínculo é profundo e extremamente complexo. E é claro, só vamos ter consciência disso à medida que vamos crescendo em sabedoria e em amor. É claro que o que nós temos capacidade de amar hoje é muito ínfimo comparado ao que vamos conseguir amar daqui a 3.000 anos, 6.000 anos. Mas estamos nesse ensaio, focado, às vezes com uma criança, às vezes com duas, tem gente que tem 3, 4. O enfoque é mais abrangente, mas há uma necessidade de observar cada uma dessas individualidades e servir essa individualidade na sua melhor capacidade, na sua melhor harmonia, no seu melhor momento, de agir com brandura, com afabilidade, com doçura, que são as consequências naturais da benevolência. Então, o que ele está deixando claro é, você se certificou em que aspecto? Eu tenho condições de ser benevolente. Eu tenho condições de servir sem esperar nada em troca. Eu tenho condições de amar por amar. Servir por servir. É esse o grande convite que a página inicial nos faz para retomar a palavra honrar, né? Retomar esse verbo, esse vocábulo, ou seja, o nome que quiser dar aí para o honrar. Mas o honrar é no sentido mais amplo. É você trazer todas as suas potencialidades divinas que estão inseridas em cada um de nós e vamos falar assim, eu vou exercer essas potencialidades. Eu tenho capacidade de amar. Eu tenho capacidade de ser tolerante. Eu tenho capacidade de perdoar. Ou seja, os instrumentos do amor, que é a verdadeira caridade, em exercício todos os dias. Continuamente, não de forma continuada, não para, né? Mas alguém queria falar alguma coisa ou podemos ir para essa inicial dessa página? Alguém quer fazer algum comentário? Tranquilo. Ana? Não, tá tranquilo, falou bem. Tá bom. Tá bom? Então temos que ter... Eu fiquei curiosa em relação a, no caso, tem pessoas que têm 6 filhos, tem pessoas... Aí eu não entendi muito bem essa questão, porque a gente está com dívida com vários irmãos, né? Mas essa aprovação de ser pai, de ser mãe, que é com um só ou com 2, Não, eu comentei no seguinte sentido, na matemática da vida. A matemática da vida ela é um pouco cruel, né? Porque no mesmo texto aqui, comenta, uma parte aqui do texto, onde a criança começa a demandar tempo. Ela quer, aqui ó, exigem-te as horas, né? Tá exigindo horas de você. Aí você fala, mas eu tenho que trabalhar, porque eu estou ocupado, eu tenho que dormir. Não importa, ele vai exigir horas de convívio, de convivência.
Então a matemática da vida, todo mundo já fez essa conta. O dia só possui 24 horas. Nós dormimos 1/3 do dia. Tem gente que dorme mais, dorme menos, tem gente que dorme muito menos. Então, 8 horas por dia, tecnicamente, estaríamos dormindo. Sobram o quê? 8 mais 8. Não tem jeito. 3 pacotinhos de 8. 3 vezes 8, 24. Então tem 8, 8, 8. 2/3 estamos acordados. Se a pessoa trabalha em algum lugar 8 horas por dia, só sobrou 1/3. Se ela gasta 2 horas, 1 hora para ir, 1 hora para voltar do trabalho, as 8 horas que ela tecnicamente teria livre foram consumidas 2 horas, só sobraram 6 horas. Se você tem 6 horas disponíveis, você tem que comer, se alimentar, ler alguma coisa, alguma hora para você, vai sobrar 5 horas. Se só tem 5 horas, você tem 5 filhos, você só tem 1 hora por filho. Se cada um deles demandarem atitudes e ações individuais de carga horária. A matemática da vida é essa, não tem jeito. E vão ter crianças que vão exigir. Eu quero que você veja um filme aqui comigo. Eu quero que você leia esse livro aqui comigo. Aqui, esse livro de poesia, eu quero que você leia comigo. Mas quanto tempo? Não, até acabar o livro. O livro tem 40 páginas. Você vai ter que ler as 40 páginas para criança. E aí, como é que faz? 40 páginas, geralmente dá em relação à média de leitura, você não consegue ler numa taxa tão elevada. Então você sabe que a matemática da vida, no dia a dia, ela consome bastante tempo. Então chega fim de semana, se os pais estão cansados, a criança vai estar demandando horas de atenção, horas de convívio, porque há uma necessidade dele expor o pensamento dele absorver o seu pensamento, de um estar absorvendo as energias pensantes um do outro. Então a sua capacidade moral, e sua capacidade de amar, e sua capacidade de pensar em relação a qualquer assunto, ele vai se alimentar disso. As crianças se alimentam disso. Assim como nós nos alimentamos de pensamentos dos outros. O que é totalmente natural. Você quer aprender, sei lá, ponto em cruz. Aí tu vai, assiste vídeo. Tu vai ver uma pessoa que dá aula disso, assiste aula. Você está absorvendo, através das imagens mentais que a pessoa está explicando, aqueles aspectos. Você está absorvendo aquele conhecimento. Aquele conceito, primeiramente. Conhecimento você tem que botar um pouquinho em prática, porque às vezes tem a ver com habilidade física. Tá, mas aí você foi e aprendeu. Então, mas você gastou um tempo para aprender, para assimilar. A mesma coisa da convivência do lar. Na convivência do lar, a criança demanda tempo de absorção, de convivência. E às vezes a criança só quer estar do teu lado. Às vezes a criança não quer falar nada, mas ela quer presença. Mas às vezes a presença é tomada com outras atividades. E por vezes malbaratamos, entendeu? Desprezamos essas horas que temos chance de estar em convívio. Ah, peraí, eu vou fazer outra coisa. Peraí, a criança demanda muito. E demanda mesmo. E ela está certa de demandar. Porque ela está aguardando de nós um posicionamento de atenção com abnegação e ternura. Um posicionamento de serviço. De serviço de amparo à parte moral e intelectual, que todos nós temos que nos debruçar e auxiliar as crianças. Assim, elas demandam tempo, é inevitável, não tem jeito. É nesse sentido que eu quis dizer. Quem tem 6 filhos vai ter que fazer realmente uma situação muito complexa. Ou então deixa, tipo, né, a Deus dará, né? Tipo, cria no modo manada. Né? Você grita e todo mundo segue. Você faz uma coisa, tipo manada. Você pega o berrante e vai com o berrante acionando a manada. Mas chega mesmo nessas situações, individualmente, um ou outro criarão circunstâncias de constrangimento para demandar uma atenção especial, para demandar um aporte diferenciado, personalizado, ou seja, estão demandando a nossa ação mental de amparar, de socorrer, de amar. Inevitável. Mas é em relação a isso que eu quis dizer, né? Quando ele comenta aqui, né? Exigem-te as horas. E exigem. É normal, faz parte, né? Mais alguma coisa? Alguém? Eu sei. Não entendi. Entendeu? Eu Fala, Fátima. Roseli, Sim. eu nunca tinha feito essa conta, não. Eu fiquei apavorada agora, porque então nós não estamos, na verdade,
oferecendo quase nada às nossas crianças, né? Até porque a vida, né, nos dias atuais, ela exige tanto de todo mundo que se você dá o mínimo para sua família, né? O mínimo. E esse mínimo, você ainda está tirando uma parte que você acha que você também precisa ter, né? Não vou dizer nem merecer, não é palavra assim. Então, mas... Cara, é pesado. Eu fiquei apavorada agora. Não, mas assim... não é pra apavorar ninguém. Mas assim, eu converso isso com minhas filhas já há alguns anos. A vida, ela... Então, mas assim, durante o sono, existe o contato também durante o sono. Então, essas 8 horas durante o sono, fora do corpo físico, pode haver um contato. Entendeu? Pode haver uma necessidade de contato e esse contato existe e é executado. Não fique preocupada com relação a isso. Mas o mais importante é você estar preparado com a sua tela mental para não promover mais desequilíbrio naquele irmãozinho que está ali, ou irmãzinha que está reencarnando com a gente. Senão a gente, nossa, tô cansado do trabalho, como a vida é horrível, não sei o que, só vive reclamando da vida material. Às vezes você nem fala, nem externaliza para a criança verbalmente esse sentimento. Mas ele está vivendo o seu campo psíquico, ele está vivendo a sua atmosfera mental. Ele tem uma ligação profunda com cada um de nós. Foi Deus assim que outorgou o processo de reencarnação. Então, ele vai perceber a sua angústia, ele vai perceber o seu sofrimento, ele vai perceber a sua tristeza. As crianças percebem. Pô, cachorro percebe, gato percebe, sabe? Os filhos não vão perceber? É lógico que percebem. Não, eu vou botar ele vendo um desenho e vai ficar distraído. Não fica distraído, porque a arquitetura mental dele está interligada à nossa. Mediunicamente falando, as crianças possuem uma certa ligação com os pais, mais profundas. Entendeu? Então, não fique preocupada com relação a isso, de tentar transformar as horas fora da matemática da vida. Mas o que acontece é o seguinte, você entrou dentro do lar, para que trazer angústia das ruas? Para que trazer a angústia do ambiente político do país? Entendeu? Para que trazer... Entendeu? É nesse sentido. Enriquece aquela... mais leve possível, né? Exato. Se você tem uma hora com a criança, esteja do lado dela em vibrações profundas de amor e de carinho e de ternura. Porque é a sua vibração mental. Você tem condições de 10 minutos vibrar positivamente o que você não consegue vibrar o dia inteiro. Então é nesse sentido, é viver uma vida mais espiritualizada, entendeu? E ter esse intercâmbio mental com a criança de amparo, porque não podemos nos enganar. Ele fala claramente, buscar auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura. Então, se não tiver a ternura, não, mas eu pago as contas, eu pago a escola, eu pago a comida da criança. Ué, mas você também faz isso para um carro. Se você não pagar o imposto do carro, o governo vem e toma. Se você não botar gasolina, o carro não anda. Mas o carro é um objeto inanimado. Qual o diferencial que você vai ter de atitude em relação... Exatamente. Então, no dinamismo... Exato. No dínamo do nosso mundo interior, temos que dinamizar as nossas emoções, carinhos, amor para com as crianças, para o jovem, seja para quem for. Então, mas eu tô cheio de azedume e eu conversei com alguém que eu tenho que espalhar e falar como eu me sinto para desabafar, para desagregar. Cara, mas não faz isso com a criança. Faz isso com amigo, num atendimento espírita. Vai lá, não tem que conversar, vai lá no atendimento espírita, solta os cachorros lá, reclama de todos, não tem problema nenhum. O pessoal tá lá para isso mesmo, para pinico. Escuta, deixa, fala bastante, não tem problema nenhum. O que a gente não deve fazer é levar esse azedume, esse clima de discórdia que às vezes está atuando no nosso mundo íntimo e jogarmos em cima das crianças. Então, o abnegação e ternura vai demandar de nós o quê? Esse certificado final. Você é capaz de amar? Porque amar é só sacrifício, 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 sacrifício. E no finalzinho um pouquinho o quê?
Sacrifício. Um pouquinho mais de sacrifício. É. Só sacrifício. Não tem, mas eu vou ter um retorno. Deus está vendo que eu estou amando a criança. Não faz mais do que sua obrigação. É obrigação sua. Não estou fazendo nada demais. Nada demais. Você está exercitando os seus potenciais de amor. Então, ame. Porque a palavra honrar ficou muito pieguismo ligado à palavra honrar, no sentido de honrar pai e mãe, é que você deve alguma coisa a eles, no sentido de, olha, vou retribuir só porque alguém está falando, tá? Não, o honrar aqui é honrar os seus valores interiores. Se o seu valor é fraternidade, honre os aspectos do seu valor interior. Se o seu valor interior é benevolência, você quer ser bom, você quer ter ternura, honre os seus valores. Esses valores, e especialmente dirija ele para com o pai, para com a mãe, e vice-versa, os pais para com os filhos, né? Então, a palavra honrar é muito deturpada, né? Se você pegar lá da antiga história, desde grandes filósofos antigos aí, desde Pitágoras, que escreveu tantos versos sobre isso, tem um verso que ele fala sobre honra, sobre honrar. Aí todo mundo fica assim, honra? Só que naquela época eles percebiam que honrar é honrar os valores que você tem. Não, eu vou ser coerente com os meus valores. Então por que você está maltratando? Então por que você está espizinhando? Então por que você está brigando por causa de um pano, por causa de um risco de parede? Por que tá virando, entendeu? Um pandemônio na casa por coisas pequenas e que não justificam essas atitudes. Então é nesse sentido, nessa direção, que ele quis dizer: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Mergulhe nos seus valores e exerça eles. Seja coerente. Eu acho que o melhor sinônimo para honrar é coerência. Seja coerente com os seus valores, valores que você hoje dinamiza na sua alma. É esse o grande problema. Claro que vai haver gradações em níveis diferentes, mas não tem problema nenhum. É escola. Como vai haver em qualquer escola primária, primeiro ensino fundamental, níveis diferentes de assimilação de conceitos. A mesma coisa com relação aos conceitos da alma, dos valores da alma. Quais são os conceitos que nós já absorvemos e que somos capazes de fazer? Então, por exemplo, você está com fome e só tem um último restinho de comida na panela. Somos capazes de, mesmo com fome, deixar a comida para a criança? Eu aguento. Eu tenho uma carcaça grande, meu corpo tem condições de ficar 3 dias sem comer, não tem problema nenhum. E você vê isso no dia a dia, que os pais fazem esses sacrifícios, né? Que é natural, é normal. Mas importante ainda é estar atrelado aos princípios que todos nós temos no nosso mundo íntimo. Então, o nível de desenvolvimento moral que nós já alcançamos, temos que colocar ele em exercício. Temos que colocar ele para ganhar esse certificado. Olha, não tem esse nível 1A, nível 2ª série, nível 3ª série. Aqui, ó, isso aqui eu já consigo amar. Isso aqui eu já consigo me abster. Isso aqui eu já consigo me desenvolver. Então é nesse sentido que ele está dizendo. Por que para a tua própria libertação esse certificado? Porque a gente só vai se libertar de nós mesmos quando nós buscarmos os valores que estamos perseguindo para a nossa alma. Estamos perseguindo valores que queremos executar na nossa alma. E estamos aqui excursionando nesse dia a dia. Então, como você mesmo comentou, mas tem muitos aspectos do dia a dia que tomam nosso tempo. Sim, tomam nosso tempo. Mas toma o nosso tempo a ponto de nos desequilibrar com revolta, com desgosto, com pessimismo, com rancor, porque se essa for nossa vibração mental, é essa vibração mental que aqueles com quem nós convivemos estarão recebendo, né? Esse é o princípio complexo dessa página, né? Muito difícil o honrar, né? O ser comprometido e coerente com os nossos próprios valores. Você pode fazer a prece pra gente, Fátima, pra gente adiantar? Sim, você. Então, ok, vamos lá. Precisamos todos orar muito, pedir muito a Jesus mesmo. Com certeza. Senhor Jesus, estamos, Senhor, aqui. Mais essa vez, te agradecemos, Senhor, a oportunidade de termos esses ensinamentos, termos
esse estudo, Senhor, na terça-feira, tarde. Rogamos a Ti, Jesus, que nos auxilie mais essa vez, Senhor, para que nós possamos absorver o máximo possível as informações que nos serão ofertadas. Que nós possamos, Senhor, nesse momento em que nos unimos todos com o mesmo objetivo, que é entender um pouco mais sobre a mediunidade, possamos realmente refletir em todas as informações que serão passadas para todos nós, Senhor. Nós que nos descobrimos a cada dia, Senhor, como nosso irmão Sócrates, sabendo que nada sabemos. Só sabemos a cada dia que muito temos a aprender ainda, mas estamos tendo oportunidades muito maiores, Senhor, que o Senhor nos permite. Muito obrigada, mas dessa vez que o nosso estudo transcorra em paz, em harmonia, e que o nosso irmão seja inspirado, Senhor, para que chegue até nós todas essas informações da melhor forma possível. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Com esta prece, pedimos para darmos por iniciada a reunião do livro do estudo do Livro dos Médiuns, na paz e harmonia, que assim seja. Bem, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês agora o Livro dos Médiuns. Como a gente está avançando aqui texto a texto, parágrafo por parágrafo, lendo junto, percebendo juntos, e estamos agora para entrar no item 35, que na verdade é o último item do capítulo 3, o método. Novamente, o método não é método para se tornar um médium, é um método para se tornar como absorver a doutrina espírita e como ensinar a doutrina espírita e compreender cada vez mais e mais profundidade os ensinamentos da doutrina espírita. Então, já tinha feito essa marcação aqui no item 35. Dando continuidade, não vou retornar ao próximo item para poder fazer a interconexão, mas vamos avançar. Esse item aqui já é bem direto, e aí fazemos uma conversa sobre o início do próximo capítulo, que eu acho que é importante a gente conversar bem e mastigar bem a ideia que Kardec tinha tem por trás desse capítulo, para a gente não se surpreender no meio do capítulo. Então vamos lá. Fechando aqui o capítulo 3 do método. Aos que quiserem adquirir essas noções preliminares pela leitura das nossas obras, aconselhamos que as leiam nesta ordem. Agora, recomendação de Kardec. Claro que é uma recomendação, vai de critério a cada um como gostaria de estar lendo cada obra. Então, tem um livrinho bem pequenininho chamado O que é o Espiritismo. Ele recomenda que algumas pessoas iniciem por essa obra. Esta brochura, ele diz que é uma brochura, né? Uma coisa bem básica, bem pequena, de uma centena de páginas somente. Eu sei que hoje em dia, para a gente, uma centena de páginas é algo estranho, mas entendemos que século XVIII, século XIX, alguns espíritos mergulhavam profundamente milhares e milhares de páginas por semana de diversos assuntos. Então, uma centena não é nada para essas pessoas. Hoje vivemos uma época estranha. Qualquer coisa você vai escrever que é um parágrafo, tem mais de 6 linhas, diversas pessoas até questionam, poxa, dá para resumir não? Faz uma coisa mais curtinha. Estamos com um problema de mergulhar na literatura. Mas ele fala dessa maneira, né? Não é uma maneira de brincadeira não, mas é uma maneira séria, a percepção dele. De uma centena de páginas somente. Contém sumária, ou seja, de forma básica, a exposição dos princípios da doutrina espírita. Um apanhado geral desta, permitindo ao leitor apreender-lhe, ou seja, assimilarem-lhe o conjunto dentro de um quadro restrito. Em poucas palavras, ele lhe percebe o objetivo e pode julgar do seu alcance, ou seja, da doutrina espírita, como é apresentado nessa brochura. Aí se encontram, além disso, respostas às principais questões ou objeções que os novatos se sentem naturalmente propensos a fazer. Esta primeira leitura, que muito pouco tempo consome, é uma introdução que facilita um estudo mais aprofundado. Então ele vai para o segundo livro, que ele recomenda, o Livro dos Espíritos,
contém a doutrina completa, contém a doutrina espírita completa, como a ditaram os próprios espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. É a revelação do destino do homem, a iniciação do conhecimento da natureza dos espíritos e nos mistérios da vida de além-túmulo. Quem o lê compreende que o Espiritismo objetiva um fim sério, que não constitui frívolo passatempo. Então, agora ele vai para o livro chamado Livro dos Médiuns. Destina-se a guiar os que queiram entregar-se à prática das manifestações, dando-lhes conhecimento dos meios próprios para se comunicarem com os espíritos. É um guia, tanto para os médiuns como para os evocadores, ou chamado doutrinadores, no nosso termo mais cotidiano. E o complemento de O Livro dos Espíritos. Então ele deixa claro, Livro dos Médiuns é um guia. Revista Espírita, que é engraçado que é pouco trabalhado e temos que rever muitas coisas sobre a Revista Espírita. Variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos isolados, que completa o que se encontra nas duas obras precedentes, formando-lhes, de certo modo, a aplicação. Sua leitura pode fazer-se simultaneamente com daquelas obras, porém mais proveitosa será e, sobretudo, mais inteligível se for feita depois de O Livro dos Espíritos. Ok? E aqui ele faz tem uma nota, que eu puxei a nota aqui para cima, nota, né, de Kardec. Nota de Kardec, né, que são ainda as obras O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, A Gênese e Obras Póstumas. Obras Póstumas já deixa claro que foi publicada pós o falecimento de Kardec, né? Por isso que é chamado Obras Póstumas. Ou seja, eram escritos de Kardec, que não foi Kardec que publicou. Pegaram o material escrito, anotações do próprio Kardec e publicaram. Isto pelo que nos diz respeito. Os que desejam tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que se acha escrito sobre a matéria. Ou, pelo menos, o que haja de principal, não se limitando a um único autor. Devem mesmo ler o pró e o contra, e as críticas como as apologias, ou seja, aqueles que fazem a defesa, fazem a justificativa. Inteirar-se dos diferentes sistemas. Aqui não botei um sinônimo, mas sistema para Kardec não é sistema da língua portuguesa, são opiniões, como que você formula suas opiniões. E princípios, né, para indagar um processo de julgamento ou não, a fim de poderem julgar por comparação. Então, deixando claro, Kardec não limita. Mas eu li tanto uma tradição indiana, acho tão bonito, porque eu olho a tradição indiana e observo esse aspecto, esse outro aspecto. O doutrina espírita não fala que, olha, só existe salvação pela doutrina espírita. Você só vai se tornar um ser bom pela doutrina espírita. Não, ele ajuda a desvendar as ciências naturais da vida, que todos nós estamos submersos e estamos imersos, né? Então ele não entra nesse elo de dizer, olha, você não pode ler isso, você não pode ler aquilo. Ao contrário, ele fala para você ler, inclusive, aqueles que criticam. Porque quando você lê a crítica, você vê qual o pensamento que foi criado na crítica. Igualmente, as apologias, aqueles que defendem. Como que é estabelecido o raciocínio da defesa, o raciocínio da justificativa? Porque tudo isso vai causando o quê? Uma consolidação desses ideais dentro de cada um de nós. Já que a doutrina espírita não possui dogma, não possui sincretismo religioso, a ponto de algumas pessoas que analisam construções religiosas pegam e falam o seguinte, olha, o espiritismo na verdade não é uma religião, é uma ciência e uma filosofia. Muitos não consideram o espiritismo como religião. Ok? Depois vamos detalhar isso um pouco mais.
Deve mesmo ler o prós e os contras, as críticas e as apologias, inteirar-se dos diferentes sistemas, a fim de poderem julgar por comparação. Por esse lado, não preconizamos, ou seja, ele não recomenda, nem criticamos, repreendemos obra alguma, visto não querermos de nenhum modo influenciar a opinião que dela se possa formar. Né? Se alguém diz, isso não pode ler e aquilo tu não pode ler, que é algo também que a gente toma um susto dentro da doutrina espírita, quem vem de outras denominações religiosas toma um susto. Ué, mas eu posso ler tal coisa, eu posso ler tal outra coisa, eu posso vir aqui e frequentar outra religião? Pode, fica à vontade, não existe... Não é excludente. Você pode frequentar aqui e frequentar uma igreja, fica à vontade, problema nenhum. Não, porque meu marido ele é católico, não, porque minha esposa é protestante. Mas se você quiser vir aqui e ir lá no culto, lá qual é o problema? O único problema que vai existir é a sua forma de agir e de pensar. Esteja mais direcionado para o Cristo ou não. Então, Kardec abre a ciência da doutrina espírita de uma maneira universal, universaliza. Vive e vivencia isso quem quiser, fica à vontade. Trazendo nossa pedra ao edifício, colocamos-nos nas fileiras. Kardec é impressionante. Não nos cabe ser juiz, ou seja, avaliadores, ou parte, ou seja, aquele que é partidário, né? Fica defendendo o partido ali. E não alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz. Toca ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Então, Kardec fecha esse item de uma maneira, assim, peremptória, né? Ele bate o martelo, olha, fique tranquilo, é você que vai julgar o que é certo e o que é errado. É você, ele deixa totalmente autonomia total, é autonomia total sua. Viva a vida como você quiser, se informe como você quiser. Mas ele recomenda, olha, leia o máximo sobre esse assunto, leia as críticas, leia a resposta de uma crítica, observe para você ver os raciocínios a favor e ao contrário, para você não mergulhar numa única opinião. E assim você pode ler o que cada um observou, o que cada um analisou, e você emitir e construir a sua identidade, a sua opinião. Então ele deixa claro que não vai ter ninguém guiando o seu destino. Não tem. Não, eu vou chegar lá no Centro Espírita e vou falar com o Beltrano que ele vai guiar meu destino. Isso não existe. Quem guia o seu próprio destino é você. É sua individualidade, a sua capacidade de percepção e de amor. Ou seja, a sua capacidade de sabedoria e de amor. Essa capacidade ela vai se dilatando à medida que nós vamos evoluindo. E é uma marcha longa, mas temos que cumprir individualmente. Eu vou rapidamente iniciar um outro link. Tá acabando o tempo. Faltam 2 minutos. Eu gosto de viver no limite do tempo, né? Gosto de viver perigosamente. Eu vou fazer isso então. Retornamos todos? Enfim, alguém tem alguma coisa para falar aqui? Algum comentário? Algo para fazer? Eu vou ler o Anticristo de Nietzsche. Mas todos devem ler Nietzsche. Todos devem ler Nietzsche, não tem problema nenhum. Não, é importante ler Nietzsche, mas entenda as dores morais que aquele ser estava, né? Ele está em dores morais profundas. Por exemplo, como é que um educador não vai ler, por exemplo, Schopenhauer e outros grandes filósofos? Você acaba tendo que ler, só que você descobre que alguns filósofos desses, né, tem um, que eu não vou citar o nome aqui para vocês não criarem um azedume, um pensamento contrário para eles, mas quando eu soube que ele fez isso, eu fiquei meio consternado, não vou mentir. Existe um grande filósofo desses aí que ele pegou todos os filhos e botou para adoção. Ele tinha 7 filhos, botou para adoção os 7 filhos, porque ele não queria criar criança, e ele escreve sobre educação de criança. Rousseau, deve ter sido Rousseau. Eu não queria falar o nome, mas já que você falou... Eu ouvi já sobre isso. Rousseau é um contrassenso, mas olha o que ele escreve sobre educação e você fica... Ele é a top, né? Exato. Aí você vê, caramba, o cara teve uma capacidade em sabedoria
de dilatar várias percepções para diversas pessoas. Mas em amor, ele está altamente limitado. Mas temos que compreender e respeitar o irmão, né? Que está nessa condição, nessa dificuldade, né? Porque todos nós, né, somos ainda, estamos caminhando nesse processo evolutivo, né? Exatamente, exatamente. Pegar a melhor parte. Então, mas por que Kardec enfatiza a gente se aprofundar ao máximo para compreender a estrutura do espiritismo? Porque a gente vai começar a compreender, fazendo comparação com outras religiões, que a doutrina espírita não possui dogmas. Não tem os dogmas religiosos. Não tem a manifestação física das outras religiões. Não tem. Não tem alguma coisa para servir de muleta, alguma coisa, uma muleta psicológica. Olha, tô muito nervoso. Vocês têm alguma coisa aí para baixar minha ansiedade, meu nervosismo? Eu preciso de uma coisa fisicamente? Por exemplo, uma vez uma pessoa me perguntou isso, né? Olha, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer oração, porque para mim oração só vale mesmo, para mim tem um efeito maior quando eu acendo uma vela. Eu falei, qual o problema? Não, você acha que isso faz parte da doutrina espírita? Eu falei, mas o que a doutrina espírita tem a ver com a sua vela? A vela, a constituição física da chama da vela, ela está no seu psicológico. E se você tem essa necessidade, quem é a doutrina espírita para ficar julgando as suas necessidades? Então, se você acha que faz melhor a prece com vela, faça com vela, não tem problema nenhum. Não tem problema. O espiritismo não tem restrições. Cada um está num estágio de sabedoria e de amor. E cada um possui certos vícios. Vícios que às vezes nem foram impostos por ninguém. E limitações que nem foi imposto por ninguém. A pessoa se impôs aquela limitação. Então nós temos que começar a dilatar esses recursos. Por quê? Boa parte dos sofrimentos que nós criamos no nosso pensamento não tem nada a ver com o nosso progresso. Nós criamos uma gaiola, um monte de grades, e depois reclamamos que estamos presos, mas quem aprisionou a própria mente fomos nós mesmos. Esse é o problema. Agora a gente começa a dilatar isso daí. Então, Kardec deixa claro, e deixa bem claro, o espiritismo, não nos cabe ser juiz, ou seja, avaliador de coisa alguma, nem parte. E nem alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz. É óbvio que Jesus organizou e enviou diversas almas para potencializar o alavancar de sabedoria e de amor em diversos lugares do planeta. Seria uma ingenuidade achar que o espiritismo vai ser, entendeu, a única fonte de luz. E ficar nessa briga. Não, eu tô em contato com a parte central da luz. Então, tô bem, tô na fita. Porque no passado, como é que era o dogma? O dogma religioso. Se você não está dentro do ambiente religioso, no sentido de identidade, no sentido de sincretismo, daquele conjunto de aspectos religiosos, e daquele conjunto de dogmas, e vivendo aquelas limitações, você está fora da religião. Só existia 0 e 1. Você está fora. Se você está fora, você vai para o inferno. Era essa metodologia. E o que acontece? A pessoa desencarna. Esse é o problema da consciência, da alma pensante. A alma tem essa percepção. Isso não deve ser assim não, cara. Porque a pessoa já desencarnou várias vezes. Ela percebe que não pode ser isso. Você não pode construir consciências para depois destruir. Não tem o menor sentido. Então, Kardec deixa claro, quando ele fala que ele não é o único distribuidor de luz, é impressionante o nível de humildade que Kardec trata o assunto. Por quê? Você pode ler tudo. Você pode ler qualquer tipo de cultura, qualquer tipo de teoria, mas, leia tudo, mas leia também a doutrina espírita. E faça as comparações. E decida como você quer viver. Como que você quer sentir a vida, como que você quer se realizar como espírito imortal que você é. É esse o divisor de águas, né? Então, por isso que ele fala aqui no final, né? Toca ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Ele foi muito, assim, né, inteligente
abordar essa parte. Assim, com uma inteligência, sim, né? Porque nós trazemos muito essa questão, né? De eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque viemos de outras religiões, aí trazemos isso dentro de nós, né? Quando eu falei do anticristo, sim. Eu tenho um livro aqui, eu ainda não consegui ler, porque essa questão de, eu vou ler o Anticristo de Nietzsche e a doutrina espírita, mas justamente é uma coisa boba. É uma coisa boba que a gente cria no nosso imaginário. O maior agravante para absorver a doutrina espírita, que eu considero, é o nosso imaginário. O que está na nossa cabeça, o que já está consolidado de milhares de anos na nossa cabeça, ele vai restringir a nossa capacidade de perceber até informações diretas que Kardec aplica e explica. Olha, é isso. Olha, percebe assim. Dilata a sua percepção. Então, por exemplo, quando nós observamos a condição que existia quando Kardec falou que foi muito receptivo, né? A doutrina foi um momento muito propício para receber a doutrina espírita naquele século, naquele período. Ninguém entendeu por quê. Hoje não se entende, porque a gente perdeu esse aspecto. Mas se buscarmos e retornarmos ao que aconteceu na França naquele período, naquela França as escolas, as universidades, todo o potencial de educação e de ensino que existia constituído, observava o aluno ou aquele pessoa que buscava a instrução como um espírito, como uma alma pensante, e não como um pedaço de carne que está desenvolvendo uma massa cinzenta dentro da cabeça. Ele entendia que a alma era totalmente diferente do corpo físico, que havia uma busca por, às vezes até mesmo a busca do conhecimento, não só para ter consequências físicas de benefícios diretos, mas por vezes busca do conhecimento porque aquilo agradava aquela alma, porque aquela alma está com fome de conhecimento. Então é nesse aspecto que a doutrina espírita chega à Terra, com um local, um grupamento com um nível de espiritualidade um pouco mais superior do que até mesmo nós temos hoje. Então, por isso que Emmanuel deixa claro em um dos prefácios, muito mais do que espiritismo, é preciso desenvolver o espiritualismo e a espiritualidade de cada um de nós. Em que sentido? Você se reconhecer como um espírito imortal, você se reconhecer que você tem necessidades do ponto de vista espiritual, que não são só necessidades físicas. Você tem dores morais que não tem nada a ver com o corpo físico. Porque do corpo físico você vai lá, toma né? Você teve um corte, um machucado. Tu vai lá, costura, toma uma anestesia, tá tudo bem. As células estão se reproduzindo para reconstituir o corpo. Ah, mas foi um corte profundo, teve que amputar a perna. Não tem problema nenhum. É só do uniforme. Amputou. Mas é aquela dor moral que está dentro de você. Aquela dor moral que não tem nada para tomar, cara. Não tem remédio, você não tem como reduzir aquela dor, você não tem como reduzir a ansiedade, aquele desespero, você não tem como reduzir aquela angústia da própria alma. Como é que você faz? Você vai ter que seguir algum roteiro. E o roteiro que existe, que funciona, que Kardec reafirma, é seguir o exemplo do Cristo. Aprendermos a sermos almas ligadas ao divino. É esse o grande fundamento que a gente vai percebendo, né? Mas alguém quer alguma coisa mais para falar sobre o fechamento desse capítulo? Que aí vamos iniciar uma introduçãozinha para o próximo capítulo. Alguém? Luciene tá quietinha aí, rapaz. Luciene quer perguntar alguma coisa. Luciene? Alguém? Não? Então tá legal. Agora vamos iniciar um capítulo que é um capítulo mais difícil. Sim. Sabia, viu? Eu sabia que ela tava se comichando. Eu fico numa briga aqui com esse negócio danado. Tá ouvindo? Sim, perfeito, tô te ouvindo. Gente, não, deixa eu só te... Assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Só um pouquinho.
Sim. Mas uma coisa que você estava falando, eu estava me questionando com relação à doutrina espírita. Ela realmente não proíbe, não inibe, né, que as pessoas participem de outras religiões, né? Certo. Não inibe nada, com certeza. Né? Uhum. Mas, por exemplo, o médium que ele vai... Eu vou lá no Galileia, né? Vou no Galileia. Mas aí também eu vou lá no... Sei lá, nem conheço outro centro. Um outro centro aí. Sim. Ana Viana, por exemplo. Que eu não conheço outro. Isso aí, eu acho que isso pode haver não é muito bom para o médium, não é? Sim, mas aí, de novo, Kardec deixa a autonomia de decidir se está fazendo bem ou mal por conta do médium e por conta daquele que se julga espírita. Toca ao leitor ou aquele que pratica a mediunidade separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Então, por exemplo, se eu não me sinto bem... Mas às vezes, Tom Zé, a pessoa, o médium, ele não tem capacidade de discernir isso, não. Então, porque mas... às vezes ele tá tão assim, aflito, angustiado, o que ele quer ir pra lá, para ir pra cá, não, aqui e pode se dar mal, né? Bem mal, né? Sim, mas do ponto de vista organizacional, aqui o que Kardec está comentando, que eu também enfatizei, foi do ponto de vista organizacional. Ou de forma organizacional, ninguém vai chegar para você e falar assim: Luciene, assina aqui um termo de responsabilidade judicial pelo Código Civil que você não está frequentando outra casa. Por exemplo, quando você vai para uma instituição tipo a Igreja Católica, toda a parte de ritualística interna e a estrutura interna é uma empresa. É um conglomerado de empresários. Né? Então existe uma série de responsabilidades e atribuições. Então, por exemplo, se um padre foi alocado numa igreja, ele não pode chegar numa igrejinha ou não sei aonde está se iniciando e começar a ajudar lá e participar sem pedir autorização superior da estrutura sacerdotal. Você não pode fazer isso. Sim. Se você fizer, você está expulso. Você é expulso, que é o chamado excomungado, né? Mas na casa espírita não existe isso para o médium. Porque eu estou falando isso porque eu, há pouco tempo, conversando com uma pessoa, e ela estava dizendo: eu vou no Galileia, mas eu também vou no centro tal, no centro tal. Eu me calei. Uhum. Eu me calei. Porque eu acho que cada um é dono da sua cabeça, né? Mas é natural. A pessoa pode querer. Mas a pessoa pode querer em vários lugares. Não tem problema nenhum. Por exemplo, tem pessoas que frequentam o Galileia e falam assim: não gostei, não. Poxa, vocês não têm isso, vocês não têm aquilo, não tem aquilo outro. Porque a pessoa já traz uma série de estigmas e uma série de aspectos de vícios. Então, mas isso a gente não respeita, pode perturbar o médium, ir num lugar e no outro lugar. Então, mas perturbar mais o médium, principalmente quando é. Então, dando uma resposta estruturante, não organizacional, vamos dar uma resposta estruturante. Não estruturante. Não organizacional, mas estruturante. Estruturante. À medida que nós vamos aprofundando o conhecimento sobre a mediunidade, o que nós descobrimos? Que aquele grupo mediúnico, ele gera um grau de afinidade tão profundo, mas tão profundo, Sim. que eles se comunicam durante o sono. Ocorrem reuniões durante o sono. As reuniões se replicam. O próprio grupamento, às vezes, tiram dúvidas durante o sono, conversam, interagem durante o sono. Ou seja, há uma simbiose ali de apoio psico, em termos do ponto de vista psicológico, né? Psicossomático. O funcionamento de cada alma. Cada alma auxilia a outra. Então, há um entrelaçamento psicoterapêutico ali do grupamento, para aquelas atividades. Então, se você está numa condição de capacidade de se unir a diversos grupos, você quer tentar isso, você fica à vontade. A recomendação, justamente, a recomendação é nossa capacidade de... Não, justamente, mas a recomendação é a nossa capacidade de amar
e de servir ainda é bem limitada. Muito. Então, por vezes, é melhor consolidar. Eu acho que, é melhor consolidar num grupo que primeiro. Desculpa, mas eu acho que eu li isso em algum livro, não lembro bem. Alô? Opa, quem tá falando? Oi, pode falar. Eu não lembro, eu acho que eu li em algum lugar. Sim. Que isso não é adequado, não é bom. Pode haver uma perturbação para o médium. Com certeza, pode haver. Quando você entra numa casa espírita, começa a fazer participar, você fica cadastrado, né? A gente sabe que no mundo espiritual, a Luciene e tal, ela é lá no Ana Viana, né? E tem toda essa parte de que você está falando aí, de simbiose, de energia. Sim. Né? Do grupo. Exatamente. Então, é isso que eu queria confirmar contigo. Não seria uma atitude adequada para o médium. Especialmente para o médium. Especialmente para o médium. Para a casa, fica tranquila. Não afeta em nada. A casa, tudo bem. A casa tem. Eu tô falando para o médium. Para o médium é muito mais difícil. Torna-se algo extremamente. Fica arriscado, né? Fica arriscado porque, de novo, a nossa capacidade de interagir com diversas formas de pensamento é limitada. Limitada no bom senso de equilíbrio. Estamos falando de equilíbrio, né? Paz e equilíbrio. Então, a constituição de paz e equilíbrio demanda do médium um esforço maior de conduta durante a semana inteira. A conduta do médium durante a semana inteira é o que vai dar base para a conscientização da consolidação do seu pensamento, entendeu? Então, se você quer se ligar a mais serviços do ponto de vista de expansão dessas potencialidades, você está assumindo compromissos maiores, né? Que nem sempre nós temos capacidade de executá-los, né? Entendi. Mais alguém? Obrigada, desculpa aí o parênteses. Não, mas foi ótimo, é importantíssimo. Qualquer dúvida que surgir, é importante a gente tentar dilatar o pensamento. Se eu não souber, eu falo, não sei, vou procurar saber também. Nem sempre eu sei, não, mas na verdade, às vezes eu não sei, não. O que às vezes eu consigo falar aqui com vocês é porque eu li antes, estudei antes, me mergulhei aqui de cabeça, senão também não conseguiria. Eu não tenho essa capacidade intrínseca a mim, não. Então, assim... eu agradeço, obrigada. Tranquilo. Alguém mais? Alguma pergunta sobre esse capítulo também? Sobre o método? Não? Pessoal, então vamos iniciar um capítulo bem difícil. Ele é bem mais difícil do que o capítulo anterior. Bem mais difícil. Algumas pessoas até não compreendem por que Kardec colocou esse capítulo, mas é muito legal esse capítulo. Legal no sentido de como que Kardec... ele teve, sabe, aquela preocupação para a gente tentar perceber a nós mesmos. Você sabe como surge o seu pensamento, como surge aquilo que você consolida dentro de você mesmo. Como é que você consolidou aquele pensamento, aquela ideia? Como é que você criou esse processo, né? E ele vai falar dos sistemas. Então, só para a gente dar um apanhado geral na palavra. A palavra, de novo, a semântica da palavra é difícil a gente perceber. Mas o que quer dizer? O que está querendo dizer sistemas? Sistema em grego quer dizer reunião ou grupo. E na língua portuguesa, o que significa sistema? Conjunto de elementos entre os quais existe uma relação, forma um todo, uma estrutura organizada. Então... a palavra sistema para a gente, mesmo na língua portuguesa, ela ganhou aspectos e percepções totalmente diferentes do que ele vai falar. Então, é isso que eu estou até comentando aqui. Ó. A palavra sistema é até empregada de forma multiforme na língua portuguesa contemporânea. Tem sistema límbico, sistema nervoso central, sistema respiratório. Você usa... o sistema nessa ideia de conglomerado, de conjunto, né, de conjunto de elementos. Mas não é o que Kardec está falando. Por isso que eu estou querendo começar pela palavra sistema. Então, o que Kardec quer dizer com isso? Kardec utiliza a palavra sistema para definir ideia ou juízo pré-concebido, opinião, modo de pensar, opiniões pré-concebidas, que tentaram explicar os fenômenos espíritas. Então, como a gente já sabe,
se você quer explicar qualquer fenômeno e explicar qualquer coisa que está acontecendo, você explica do que você conhece. Você explica a partir de opiniões e conceitos que você já traz de você mesmo, que é natural, né? Então, no Espiritismo existem palavras com significações diferentes das normalmente empregadas no dia a dia da língua portuguesa. Aí eu vou dar um exemplo. Se você pegar a palavra religião no dicionário, e a gente vai bater várias vezes nesse aspecto, o que quer dizer religião pelo dicionário? Reunião dos princípios, crenças e os rituais particulares a um grupo social, determinado de acordo com certos parâmetros, concebidos a partir do pensamento, ou seja, gerados, né, concebidos de concepção, gerados a partir do pensamento de uma divindade e de sua relação com o indivíduo. Ok? Esse está no dicionário. Mas não é isso que Kardec classifica como religião. É o primeiro choque cultural que a gente tem quando está estudando a doutrina espírita. Kardec não lida com isso. Então, o que é religião para Kardec? Aspectos morais não exteriores. Não tem nada a ver com o aspecto exterior. Nada. Aí você vai ver pessoas que se dedicam aos estudos teológicos em universidades, em diversas estruturas, eles sempre estão rastreando comparações entre religiões pela forma, pela expressão, pela significação ritualística, ou seja, só o aspecto exterior, né? Pelos dogmas. Em que sentido que a gente está falando de dogmas? Aqueles assuntos que você não pode criticar, que você não pode questionar. E não tem isso na doutrina espírita. É isso que choca todo mundo. Por quê? Porque Kardec coloca a religião, o quê? Que não é ritualística. O espiritismo não tem nada de ritualismo. Não é dogmática. A doutrina espírita não é dogmática. Não existe nenhum preceito de... Aqui significa dogmática, né? O que significa dogmática? Preceitos de uma religião tidos como verdades absolutas. Ah, mas poxa, acreditar que vamos desencarnar e deixar o corpo físico é um dogma espírita. Não como as outras religiões executam os dogmas. Você pode chegar, por exemplo, no meio de uma reunião de estudo, preferencialmente, é claro, e falar assim, poxa, eu não acredito nisso. Aí todo mundo vai falar assim, tá bem, próxima página. E continua estudando. E todos ali se julgam espíritas, não tem problema nenhum. Ninguém vai nem ter preconceito com aquela pessoa. Se ela não concorda, ué, mas se ela não está no momento de perceber, de assimilar, qual o problema? Problema nenhum. Então, na doutrina espírita não existe ritualismo, não existe dogma, não é impositiva. Ou seja, ninguém vai te obrigar a você concordar com uma certa explicação. A concordância ou não com a explicação é uma coisa que às vezes leva tempo. Você vai ter que maturar aquela ideia, maturar aquele pensamento, vai levar tempo. Então a doutrina espírita não é impositiva. Não vai ter ninguém impondo nada a você de ideais. Não é cerceadora. Ou seja, ela não vai restringir nada em relação à sua vida pessoal. Poxa, mas eu tenho isso, eu fumo, eu bebo, eu faço... Todo mundo vai explicar os problemas que pode ocasionar. Mas se você quiser continuar com os seus hábitos, porque você tem dificuldade de superá-los, quem somos nós para questionar? Ninguém da doutrina espírita vai questionar os seus hábitos. Ninguém. Então não há restrição contra nenhum hábito pessoal. Não tem. Ninguém vai dizer assim, ó, espírita não pode isso. Espírita fazendo isso e aquilo não é espírita. Não existe isso. Se alguma vez você vai observar isso, é alguém está se arvorando juiz e classificador de como deve ser ou não ser. Muito menos ela não é limitadora. A doutrina espírita não impõe limites. Não impõe limites. Por exemplo, limites para a vida pessoal. Para a vida pessoal. A pessoa tem uma certa tendência, tem uma certa dificuldade para superar. Mas ela percebe que a dificuldade é dela. A religião tem que auxiliar ela a se libertar das próprias dificuldades. Mas como que? Limitando? Olha, não faça isso. Não conviva com isso. Como é que os padres e as freiras na Igreja Católica vivenciavam as relações sexuais? Não, você não pode ter relação sexual. Publicamente, né?
publicamente. Porque lá para dentro, quem vai dizer que teve ou que não teve? Ou quem se recorda que já passou por essa experiência ou desencarnações, sabe que tinha e tinha normal, porque faz parte da natureza humana. Faz parte da natureza humana. É um exercício humano. Ah, mas alguns conseguiam ficar no celibato e tal, ficar naquela restrição total. Conseguiam. Porque no espírito já tinham se libertado daquela influência da condição física. E quem não se libertou? Quem não se libertou está em processo de se libertar. Quem é você para condenar ou julgar alguma coisa? Então, é algo totalmente diferente do que a maioria imagina. Não existe restrições e nem limites. O conceito de moral elevada é Jesus de Nazaré, atribuída por Kardec pela confirmação das mensagens recebidas. Não foi uma ou duas mensagens. Kardec não instituiu da cabeça dele, olha, a referência moral é Jesus. Não, quem respondeu foram os espíritos superiores. Aí como é que ele alcançou essa concordância nessa participação dos espíritos? Ele falava 6 idiomas. Ele mandava carta para 6 países diferentes, para 6, 7 médios diferentes. E observava se as mensagens recebidas batiam as mesmas respostas. Então, a consolidação da doutrina espírita, por isso que Kardec é chamado de codificador. Ele ajudou a explicar, delimitar e expandir o pensamento, com certeza, sem sombra de dúvida. Mas não é ele que vai elencar e dizer, é Jesus de Nazaré. Não foi ele, não. Foram os espíritos superiores que elencaram em centenas de mensagens ou milhares de mensagens, ratificando, confirmando. É o exemplo do Cristo. Então, se a gente pegar, por exemplo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a obra se baseia, como Kardec chamou, de código divino, a parte moral exalçada pelo exemplo do Cristo. O que ele está querendo dizer com isso? Não ficou em discussões infrutíferas. Ele curou ou não curou aquele cego? Ele fez isso ou não fez? Qual é a parte moral padrão que vai levar todas as almas? Qual é essa parte moral? Sem aspectos formais das religiões. Cadê a moral sem nenhum aspecto formal, físico ou metafísico, enfim, da percepção de religiosidade? Então ele vai falar da brandura, da afabilidade, da doçura, do amor ao próximo, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Vai falar sobre todas as bem-aventuranças, né? A gente vai ler lá no Livro dos Espíritos. O que se torna um espírito quando ele completa a última encarnação? Os espíritos responderam, um espírito bem-aventurado. Jesus trouxe uma identidade divina. E Kardec vai elaborando capítulo a capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo a nata do suprassumo da parte moral. Mas há muita discordância disso, não sei o que, pensamento daquilo. Faz o seguinte, completa a sua capacidade moral nesses aspectos centrais aqui. Pega todas as bem-aventuranças e passa a ter essa identidade de vida. Quando você alcançar 100% da sua capacidade e expandir essa capacidade e vivenciar 100% as bem-aventuranças, aí você se preocupa com o resto. É isso que Kardec tentou fazer no livro o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele chamou de código divino, porque ele é comum a qualquer religião. Ou seja, somente o que irá desenvolver a concórdia da humanidade. Ele focou nisso. E temos que lembrar como ocorriam as primeiras reuniões de estudo com Kardec. Na mesma mesa tinha pessoas da Igreja Católica, muçulmanos, Kardec e outras pessoas que eram ligadas, por exemplo, à cultura indiana, na mesma mesa, estudando aquelas mensagens, estudando aqueles textos. Então, todos se respeitavam e se entendiam. E valorizavam o passo adiante. E segundo as percepções e capacidades de cada um. E é assim que temos que buscar e trazer para todos nós esse aspecto. Então, você vê, estamos falando só de uma palavra. Religião. Olha a distância que o que Kardec apresenta para a gente como religião e como é entendida a palavra religião no dia a dia tradicional das teologias fundamentais, né? Então, o que se trata esse capítulo?
Eu só quis trazer esse exemplo da palavra religião para a gente observar as distâncias. O que se trata esse capítulo dos sistemas? Como não gerar outros fundamentos novos, sistemas, ou seja, opiniões próprias e ou divergentes na própria doutrina espírita. Como? Então, estou dando um comentário aqui, um comentário pessoal, aprendendo em profundidade a doutrina espírita, detalhada por Kardec, e reconhecendo a mesma como uma ciência natural e universal. E que, já que é classificada como ciência, teremos que nos debruçar e estudar por muito tempo. Então, explicitamente com relação a esse capítulo, antes de iniciarmos esse capítulo, é fundamental a gente ler rapidamente aqui uma página do Seara dos Médiuns. Eu peço licença a vocês, fiz até um corte aqui, separando. Antes de iniciar o capítulo, propriamente dito, está aqui dos sistemas, antes de iniciarmos esse capítulo, vale a pena a gente só rapidamente observar o que Emmanuel fala sobre a mediunidade chegando na Terra, né? Então, o capítulo 29, ele fala sobre 3 etapas naturais que surgiu com a fenomenologia espírita, que inicialmente é uma fenomenologia natural, tá? É uma fenomenologia natural, não da doutrina espírita em si. Emmanuel comenta o seguinte, o título: Aviso, Chegada e Entendimento. A intervenção franca do plano espiritual no plano físico pode ser admitida no conceito popular como embaixada portadora de metas decisivas, a definir-se em 3 períodos essenciais. Olha só, 3 períodos essenciais. O primeiro é de aviso, o segundo é da chegada e o terceiro do entendimento. De Swedenborg a Andrew Jackson Davis, surpreendemos a mediunidade ativa, sob as ordens da esfera superior, no aviso da renovação necessária. Então aqui já percebemos o quê? O aviso. E se pequenas disparidades são registradas no verbo dos obreiros em serviço, ou seja, pequenas diferenças, né? É justo lembrar que na interpretação da realidade, quanto na interpretação da música, a expressão isolada varia, conforme as peculiaridades do instrumento. Então ele está deixando claro, ele faz uma comparação lindíssima com relação à música. É justo lembrar que a interpretação da realidade, quanto na interpretação da música, similarmente a interpretação da música, a expressão isolada varia, conforme as peculiaridades do instrumento. Então, em 1840, ele está falando isso com relação ao fenômeno, o fenômeno em si, o fenômeno mediúnico, como já sabemos, né, que varia de médium para médium em ordem, gênero e grau. Em 1848, no vilarejo de Hydesville, inicia-se publicamente a chegada dos comandos da sobrevivência. Os emissários desencarnados, quais familiares há muito tempo ausentes da própria casa, alcançam a moradia terrestre, batendo freneticamente a porta. Por que ele está ressaltando isso? Porque diversas pessoas chegavam nessa casa em Hydesville, nos Estados Unidos, e observavam os fenômenos. Até pessoas que vinham de pessoas de outros estados, de outras cidades, ver o fenômeno. Na residência dos Fox, não faltam nem mesmo as palmas de quem chega e de quem recepciona. As pessoas viam uma mão materializada. Entre a menina Kate e o espírito Charles Horsner, baseando-se em pancadas, os rudimentos da linguagem primitiva entre os 2 planos. Desde então, embora as dificuldades morais de muitos dos trabalhadores humanos, reencarnados no círculo terrestre, começam a operar diversas comissões mediúnicas, chamando pacificamente a atenção da Terra. Os fenômenos físicos por Daniel Douglas Home e pelos irmãos Davenport, por Flannery Cook e Eusapia, tanto quanto através de outros medianeiros, falam a aristocracia do poder e da inteligência em palácios e laboratórios, agitando os salões de lazer e as preocupações da imprensa. Aos ruídos da visitação invisível misturam-se os ruídos da opinião.
Ouvem-se batidas surpreendentes aqui e ali. Mãos luminosas acenam por toda parte. Vozes ressoam entre lábios selados. Mensagens rápidas são transmitidas de maneira direta. E entidades materializam-se ante os experimentadores, tomados de assombro. Entretanto, a parte fundamental, a obra do entendimento é encetada, ou seja, é iniciada com Allan Kardec, que esclarece a posição da doutrina e do fenômeno, como quem separa o trigo da vestimenta de palha, estabelecendo rumos, criando obrigações e definindo responsabilidades. Mas, como toda edificação espiritual, aqui é a parte essencial para a gente compreender, obedece à cronologia da mente. Ainda hoje encontramos milhares de pessoas na fase do aviso e milhares de pessoas na fase da chegada, entre a esperança e a convicção. Então é engraçado, tem diversas pessoas que querem apresentar a doutrina espírita, apresentar o fenômeno e jogar a goela abaixo da pessoa. Não tem como. Ela não está naquela fase. Ela está na fase do aviso. Então certos fenômenos vão ter que acontecer com elas ainda. Eu me lembro bem que quando a gente estava em outra casa espírita, chegou uma família lá que estava precisando de roupa, porque tudo na casa dela pegava fogo. Tinha aquele processo de geração espontânea lá de fogo. Aí você fala, poxa, mas isso é um fenômeno parecido que aconteceu, sei lá, 3 séculos atrás. Caramba, por que está acontecendo isso com eles? Está na fase do aviso. A pessoa está na fase do aviso. Não está todo mundo junto na mesma fase, não. Então, quanto a nós, que nos achamos na fase do entendimento, então todos que estão estudando, tentando dilatar o pensamento, querem dilatar essa compreensão, esse entendimento. Saibamos concretizar os princípios da fraternidade e esparzir o socorro moral em benefício das consciências, estendendo a luz ao coração do povo, porquanto o plano espiritual atinge o plano físico, em cumprimento das promessas do Cristo, de modo a reunir todas as criaturas na lei do bem e habilitá-las convenientemente para a continuidade do serviço de hoje, no grande futuro ou no grande além, ante a vida maior. Então, quando Jesus prometeu que tudo isso ia se transformar, que tudo seria dinamizado, alcançaríamos um dinamismo do processo de evolução, é nesse sentido que ele quis dizer. Então, quando nós formos adentrar o capítulo dos sistemas, Kardec vai trabalhar 13 sistemas, trabalhou 13 sistemas, 12 de críticas e um sistema espírita nesse capítulo. Só que quando a gente vai adentrar aqui nos dos sistemas, é importante a gente ter essa compreensão da cronologia da mente. Nem todos estão preparados mentalmente para exercer essas percepções mediúnicas, compreender, dilatar essa compreensão. Isso requer tempo. Por isso que ele fala dessa parte da cronologia. Por isso que eu quis dilatar um pouquinho o tempo aqui, peço desculpa a vocês, para a gente observar, quem quiser reler esse trecho, está no Seara dos Médios, livro Seara dos Médios, capítulo 29, Aviso, Chegada e Entendimento. Então os fenômenos ocorrem nessa sequência, os fenômenos mediúnicos, né, de intercâmbio com os desencarnados. Tem a fase do aviso, a fase da chegada e a fase do entendimento. Kardec aportou essa fase do entendimento e dilatou essas percepções para todos nós. Mas, de novo, quem vai fazer separar o trigo da vestimenta da palha é quem mergulhar nesses conhecimentos, mergulhar nessas percepções. E o que Kardec vai tratar nesse capítulo é dilatar diversos pensamentos que foram criados para combater, às vezes, uma expressão que Kardec apresentou. Então, por que é tão importante ler a opinião contrária, como ele disse no item anterior do final do capítulo 3? Porque quando nós observamos a opinião contrária, nós dilatamos o nosso próprio pensamento. O nosso próprio pensamento, inclusive, com relação à mediunidade.
Às vezes a pessoa é médium e sente a mediunidade e pensa, raciocina a mediunidade de um jeito. Quando você lê Kardec, dilata aquele pensamento, lê até aqueles que são contrários. Lê, por exemplo, coleção André Luiz, algumas obras. Você está dilatando a sua forma de percepção da mediunidade. Ok? Então, fiz aqui correndo rapidamente revisitando aqui essa mensagem da Cela dos Médiuns. Por quê? As opiniões sobre mediunidade, as opiniões dos fenômenos espíritas, dependem da maturidade de cada mente. Tem pessoas que só querem viver a vida material e viver só para a matéria. Ele não quer saber de nada disso. Não quer. Ele acha que, por exemplo, religião, tirar 1 ou 2 horas da vida dele e doar lá de estar presente no lugar que ele não quer estar. E como ele abdicou daquela hora, ele está servindo a Deus. Então a pessoa está nesse momento de infância moral e de infância de pensamentos. Quem somos nós para querer combater essas pessoas? Então esse capítulo dos sistemas ele é ótimo para também percebermos como nós criamos os nossos pensamentos e raciocínios sobre as coisas e, ao mesmo tempo, o quanto que temos que respeitar a opinião do próximo e como ele elaborou e criou o pensamento dele, né? Então é isso, pessoal. Alguém tem alguma pergunta para fazer? O tempo pode falar. Eu só queria ver se está certo. O aviso é o fenômeno que ocorre. Essa chegada é na doutrina? O fenômeno, estou falando do plano espiritual, né? O intercâmbio com o plano espiritual, né? A intervenção franca, a intervenção direta do plano espiritual no plano físico. Essa intervenção franca, direta, do plano espiritual no plano físico pode ser admitida no conceito popular como embaixada portadora de metas decisivas. Ou seja, como se tivesse criado uma embaixada, como se fosse um país estrangeiro. Né? Um país estrangeiro vai lá e constrói. Quem tem muita mediunidade de evidência observa isso. Chegando no Galileia, fecha os olhos, tem uma visão lá espiritual, mediunicamente falando, ela percebe as dimensões diferentes. Parece um hospital gigante, uma construção monumental. E, poxa, lá dentro do Galileia, ali naqueles derredores também, é muito maior lá do que fisicamente porque está num plano paralelo. Não está no mesmo plano. Está num plano paralelo. Mas por que foi edificado ali? Por que há essa intervenção direta, como se fosse uma embaixada? Vamos botar uma embaixada. E isso tem em diversas cidades, em diversos lugares. Criam diversas embaixadas, como se fosse um país estrangeiro, para intermediar esse processo. A definir-se em 3 períodos essenciais. Tem 3 períodos de maturação. O aviso, a chegada e o entendimento. Historicamente, por isso que é classificado, né, os fenômenos de Swedenborg, esses fenômenos, como precursores do espiritismo. Por quê? Porque esses fenômenos foi esse aviso. Olha, existe esse intercâmbio. As batidas são inteligentes. Os pensamentos são transmitidos. Existe muito mais coisas do que essa matéria que reveste vocês e que tampona as percepções de vocês. Existem muito mais do que isso. Então é nesse sentido do aviso. Foi um aviso. Por quê? Porque não foram mensagens muito elaboradas. Entendeu? Não foram mensagens muito elaboradas que ocorreu. Depois veio o quê? A chegada. Quando tem essa chegada, temos que entender que varia da capacidade do médium, mas em gênero, número e grau, né? Mas essa chegada começa com linguagens ainda primitivas, mas o pensamento começa a se concretizar com materializações. Poxa, quem leu aquela obra, por exemplo, Fatos Espíritas, de William Crookes, não um cientista qualquer, William Crookes, que criou o tubo de Crookes, que é o precursor do raio-x. Não teríamos raio-x sem William Crookes. Só para vocês entenderem o nível de complexidade que é o que ele desenvolveu. Ele ficou 3 anos trabalhando com uma médium em que materializava uma menina. Ele botava a menina na balança, pegava um pedaço de tecido, fazia análise química, fazia análise física, e ele publicou um livro chamado Fatos Espíritas. Pô, mas como é que isso ocorreu? Ficou 3 anos. Essa materialização ocorreu durante 3 anos. Então, esse período foi o quê?
chamado de quê? A chegada. Isso foi a chegada. Foi um tempo grande. Inclusive, quando Emmanuel chega para Chico participava de reuniões mediúnicas e reuniões de materialização, Emmanuel aparece, se materializa e fala, acabou. Esse período acabou. Essas materializações, gastar energia com isso, acabou. Chega. Esse período acabou. Ele encerra, só para você ver como Emmanuel está ligado a essas potencialidades que governam a humanidade. Ele chega e fala, ó, que chegou. Esse período da chegada, para demonstrar, acabou. E isso não convence ninguém. Está faltando o momento do entendimento. Sem o entendimento, não há evolução. E quem iniciou o processo de entendimento, aí sim, foi Kardec. Né? Quem dá início, né? A iniciada dessa escalada do entendimento, é Allan Kardec. Tanto na posição da doutrina espírita, como do fenômeno. Por que ocorreu aquele fenômeno? Por que foi necessário? Quem prometeu isso? Quem está patrocinando essa energia toda? Quem está patrocinando? Né? Mediunidade com Jesus. Quem está patrocinando? Jesus. São energias que são oriundas do Cristo, diretamente dele. É ele que está patrocinando o evento. Entendeu? Então a gente tem que estar dinamizando a nossa percepção em relação a isso. Né? E aí, lógico, vai dilatar os rumos, né, que nós compreendemos e damos com relação à mediunidade, o quanto nós criamos situações de obrigações para nós mesmos e o quanto criamos de responsabilidades, né, com relação à própria mediunidade. Ok? A gente vai voltar um pouquinho de novo nessa mensagem antes de entrar no primeiro item. Porque já no primeiro item, no segundo, eu até botei uma nota aqui, ó, ver mensagem do livro Seara dos Médiuns. Né? Cuidado, porque é difícil você concretizar uma opinião de alguma coisa. É muito difícil. Existe uma etapa mental, né, para cada um. Sim. Eu vou precisar me retirar. Você se incomodar de fazer a prece? Claro, vamos fazer a prece. E aí, né? Claro, tá certo. Desculpa aí, eu passei demais do tempo. Vamos lá. Não, tá muito interessante, é porque eu tinha um compromisso já. Não, tá certíssimo. Eu peço desculpa aí, porque eu me empolguei aqui. Queria fechar só esse preâmbulo inicial para a semana que vem a gente começar diretamente no capítulo, né? Enfim. Então vamos lá. Eu vou fazer a prece. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, dai-nos força, Senhor, para prosseguirmos e mantermos a nossa coerência da busca do nosso crescimento, do nosso aprimoramento moral, intelectual, no sentido de dilatar, Senhor, as nossas compreensões das leis morais que estão instituídas dentro de nós mesmos, no sentido de consciência, para que possamos agir segundo os preceitos que nós já mesmos compreendemos e concordamos. Dai-nos força, Senhor, para que possamos sermos testados em diversas situações, diferentes situações, no cumprimento de honra necessária em relação aos valores morais que já instituímos para os nossos destinos. Agradecemos, Senhor, pela possibilidade da encarnação e dos estudos. Em especial, damos por encerrada a reunião do estudo da noite de hoje na tua paz e harmonia. Que assim seja. Então é isso, pessoal. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Foi ótimo, Tosélio.